Em uma floresta da África Ocidental, onde o ar parece sempre úmido, onde o som dos insetos nunca para e onde a luz do sol mal consegue atravessar as árvores, alguns chimpanzés começaram a fazer algo estranho, algo pequeno, algo silencioso, algo que se você visse de longe, talvez nem desse importância. Um chimpanzé pega uma folha comum, nada de especial. Ele não parece estar com fome, não parece estar tentando se proteger, não parece estar tentando usar aquilo como ferramenta. Ele simplesmente pega a folha, leva até o rosto e fica ali, por alguns segundos, às vezes mais. Depois a folha cai, ou é largada, e a vida continua. Mas então outro chimpanzé faz o mesmo, depois outro e outro, não como um acidente, não como uma coisa isolada, mas como um comportamento que aparece de novo. A princípio, isso parece quase inútil, uma daquelas coisas pequenas que animais fazem e que ninguém entende muito bem. Mas para os cientistas que observam esses grupos havia algo ainda mais estranho. Outros chimpanzés vivendo em regiões próximas, com árvores parecidas, com comida parecida, com os mesmos perigos e praticamente as mesmas condições, não faziam isso, nenhum deles. E é aí que a história começa a ficar realmente interessante. Porque quando dois grupos da mesma espécie vivem em ambientes parecidos, mas se comportam de formas diferentes, a pergunta não é mais apenas: por que eles fazem isso? A pergunta passa a ser: de onde esse comportamento veio? Será que nasceu do instinto? Será que está escrito no cérebro deles? Ou será que um chimpanzé viu outro fazendo, aprendeu, imitou e aos poucos aquilo se espalhou pelo grupo? Durante muito tempo, a humanidade olhou para os animais como criaturas guiadas quase completamente por instinto, como se eles nascessem com uma lista invisível de instruções: comer, dormir, fugir, atacar, reproduzir, sobreviver. Mas os chimpanzés sempre foram um problema para essa ideia simples demais, porque quanto mais tempo os cientistas passam observando eles, mais difícil fica de dizer que tudo aquilo é apenas instinto. Eles observam, eles esperam, eles aprendem, eles testam, eles erram, eles melhoram e principalmente eles prestam atenção uns nos outros. Um chimpanzé jovem não nasce sabendo fazer tudo. Ele assiste os adultos, ele segue a mãe, ele observa as mãos dos mais velhos, ele tenta copiar, falha, tenta de novo e com o tempo aprende. É assim que alguns chimpanzés aprendem a usar gravetos para pescar cupins, é assim que alguns aprendem a usar pedras para quebrar nozes, e é assim que alguns aprendem a transformar folhas em esponjas para beber água. E é assim que talvez alguns aprendem gestos que não parecem ter uma função óbvia, gestos sociais, hábitos, sinais, pequenas tradições, coisas que só fazem sentido dentro daquele grupo. E isso muda tudo, porque quando um comportamento não aparece em todos os chimpanzés, quando não depende apenas do ambiente, quando não pode ser explicado facilmente pela genética e quando parece ser passado de um indivíduo para outro, os cientistas começam a usar uma palavra que muita gente ainda acha estranha quando falamos de animais: cultura. Não cultura no sentido humano completo, não livros, não música, não religião, não cidades, mas cultura no sentido mais básico e profundo da palavra: comportamentos aprendidos socialmente, mantidos dentro de um grupo e transmitidos ao longo do tempo. E os chimpanzés parecem ter isso. Mais do que isso, eles parecem ter culturas diferentes. Uma comunidade pode ter um jeito próprio de usar ferramentas, outra pode ter uma forma diferente de se cumprimentar, outra pode ter um comportamento específico durante a limpeza do corpo, outra pode ter gestos com folhas que não aparecem em comunidades vizinhas, e isso é assustadoramente familiar, porque humanos também são assim. Nós nascemos da mesma espécie, com corpos parecidos, com necessidades parecidas, mas dependendo do lugar onde crescemos, aprendemos coisas completamente diferentes. Aprendemos uma língua, um sotaque, uma maneira de cumprimentar, uma forma de comer, uma forma de vestir, uma forma de rir, uma forma de demonstrar respeito. E muitas dessas coisas parecem naturais para nós, só porque crescemos vendo todo mundo fazer. Mas se você tirar uma pessoa daquele ambiente e colocá-la em outro lugar do mundo, ela percebe que aquilo que parecia normal era apenas cultural. Era aprendido, era repetido, era herdado. Agora imagine isso em uma escala mais primitiva, sem palavras, sem escolas, sem explicações, apenas observação, limitação,
convivência, um chimpanzé faz, outro vê, outro copia. Um jovem cresce assistindo aquele gesto, e para ele, aquilo passa a fazer parte da vida normal do grupo. Não porque todos os chimpanzés do mundo fazem, mas porque os chimpanzés ao redor dele fazem. E talvez seja exatamente aí que começa algo muito parecido com cultura. O mais fascinante é que esses comportamentos não precisam ser grandiosos. Às vezes, o que revela a complexidade de um animal não é uma grande descoberta, não é uma ferramenta incrível, não é uma cena dramática de caça. Às vezes é uma folha segurada de um jeito estranho, um gesto repetido sem explicação clara, um detalhe pequeno demais para parecer importante, mas importante o suficiente para levar uma pergunta enorme. Eles estão reagindo ao mundo? Ou estão aprendendo maneiras próprias de viver nele? Quando Jane Goodall começou a observar chimpanzés em Gombe, uma das descobertas mais impactantes foi perceber que eles usavam ferramentas. Na época, isso abalou a fronteira que os humanos tinham criado entre nós e eles, porque durante muito tempo se dizia que o ser humano era o animal que fazia ferramentas. Mas então os chimpanzés apareceram, pegando galhos, modificando gravetos, usando objetos do ambiente para resolver problemas, e aquela definição simples deixou de funcionar. Depois disso, a fronteira mudou. Talvez o ser humano não fosse apenas um animal que usa ferramentas, talvez fosse um animal com cultura. Mas pouco a pouco os chimpanzés começaram a incomodar essa definição também, porque grupos diferentes tinham comportamentos diferentes, e essas diferenças não eram aleatórias, eram padrões. Padrões que se repetiam dentro de uma comunidade, padrões que não apareciam em outra, padrões que pareciam ser ensinados não com palavras, mas com presença, com exemplo, com repetição, com convivência. Em alguns lugares, chimpanzés quebram nozes com pedras. Em outros, onde também existem nozes e pedras, eles não fazem isso. Em algumas comunidades, certos gestos aparecem em contextos sociais. Em outras, gestos parecidos simplesmente não existem. Alguns grupos têm formas próprias de modificar folhas. Alguns arrancam, alguns rasgam, alguns produzem som. Alguns parecem usar esses gestos para chamar atenção, outros não. E quando os cientistas começam a comparar essas diferenças, perceberam algo impressionante. Cada comunidade parecia carregar seu próprio conjunto de hábitos, como se cada uma tivesse uma assinatura invisível, um jeito próprio de ser chimpanzé. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma curiosidade sobre animais, ela vira um espelho, porque de certa forma, olhar para esses chimpanzés é olhar para uma versão distante de nós mesmos, não porque eles sejam humanos, eles não são, mas porque eles mostram que alguma coisa que achamos exclusivamente nossa talvez tenham raízes muito mais antigas. Talvez a cultura não tenha surgido de repente, pronta, com a linguagem humana. Talvez ela tenha começado antes, muito antes, em pequenos gestos, em pequenos hábitos, em pequenas imitações, em comportamentos simples que passavam de um indivíduo para o outro. Um gesto que um jovem viu a mãe fazer, uma técnica que um adulto repetiu várias vezes, uma forma de interagir que pouco a pouco virou parte da identidade do grupo. E isso levanta uma ideia poderosa. A cultura pode ter começado antes da palavra, antes da escrita, antes da música, antes da religião, antes de qualquer coisa que hoje chamamos de civilização. Talvez a cultura tenha começado no momento em que um ser vivo olhou para o outro e pensou: eu vou fazer como ele. E se isso for verdade, então a cultura não é uma muralha que separa completamente humanos dos outros animais. Ela é uma ponte antiga, uma ponte que liga comportamentos simples a sociedades complexas. E os chimpanzés estão bem no meio dessa ponte. É por isso que um gesto com folhas pode ser tão intrigante, porque ele parece pequeno, mas aponta para algo enorme. Se fosse apenas um chimpanzé fazendo uma vez, poderia ser ignorado. Um acidente, uma brincadeira, uma ação sem sentido. Mas quando o comportamento se repete, quando aparece em alguns grupos e não em outros, quando parece estar ligado à observação e imitação, ele deixa de ser apenas estranho. Ele se torna uma pista sobre como comportamentos nascem, sobre como se espalham, sobre como sobrevivem dentro de um grupo e talvez até sobre como desaparecem, porque culturas também morrem. Isso acontece com humanos o tempo todo. Uma língua desaparece quando ninguém mais a fala, uma tradição desaparece quando ninguém mais a pratica, uma técnica antiga desaparece quando uma geração deixa de ensiná-la à próxima, e com chimpanzés pode acontecer algo parecido.
Uma comunidade perde indivíduos importantes. Se os mais velhos morrem, se um grupo é dividido, se a floresta é destruída, não se perde apenas um número de animais, pode-se perder também um modo de vida, uma tradição, um conhecimento, um pequeno pedaço de cultura que existia apenas ali, e isso torna a destruição dos habitats ainda mais grave, porque não estamos falando apenas de salvar uma espécie, estamos falando de salvar diferentes formas de viver dentro da mesma espécie. Cada comunidade pode carregar algo único, um comportamento que não existe em outro lugar, uma técnica que levou gerações para se manter, um gesto que talvez nunca mais apareça se aquele grupo desaparecer. É como se cada grupo fosse uma biblioteca viva, só que em vez de livros, essa biblioteca guarda movimentos, hábitos, sons, gestos, ferramentas, memórias sociais, e quando uma comunidade some, aquela biblioteca pode queimar para sempre. Agora volta para a folha, para aquele pequeno gesto na floresta. Um chimpanzé pega uma folha, leva até o rosto. Talvez pareça brincadeira, talvez pareça comunicação, talvez seja uma forma de chamar a atenção, talvez tenha um significado social que ainda não entendemos, ou talvez seja algo ainda mais difícil de classificar. Uma espécie de hábito local, uma moda silenciosa, uma tradição pequena, algo que para nós parece sem sentido, mas que dentro daquele grupo pode ter um papel. E essa é uma parte importante da história. Nem tudo que não entendemos é sem sentido. Às vezes só não temos contexto. Imagina alguém observando humanos de longe, sem entender nossa língua, sem conhecer nossas regras. Essa pessoa veria coisas muito estranhas. Veria pessoas apertando mãos, curvando a cabeça, batendo palmas, fazendo sinal de positivo, piscando um olho, vestindo roupas específicas em certas ocasiões, jogando flores, cantando em grupo, levantando copos antes de beber. E se esse observador não soubesse nada sobre cultura humana, talvez dissesse: isso não tem função, mas tem. Só que a função não está no objeto, está no significado. Uma folha pode ser só uma folha, mas nas mãos de um chimpanzé, dentro de um grupo específico, em um contexto específico, talvez ela seja mais do que isso. Talvez ela seja um sinal, talvez ela seja uma forma de interação, talvez ela seja uma coisa aprendida, e é por isso que os cientistas observam por anos, porque comportamento animal não se entende em um único momento. Você precisa ver o que aconteceu antes, quem estava perto, quem repetiu depois, se jovens imitam adultos, se machos fazem mais que fêmeas, se acontece em momentos de tensão, se aparece durante interações sociais, se é usado para chamar atenção, se muda de uma comunidade para outra. A resposta não está apenas no gesto, está no padrão, e padrões levam tempo para aparecer. Talvez seja isso que torna essa história tão fascinante. Ela não entrega uma resposta simples, ela abre uma porta para um mundo onde chimpanzés não são apenas animais reagindo ao ambiente. São seres sociais, com memória, com aprendizado, com tradições locais, com diferenças entre grupos e talvez com comportamentos que a gente ainda não tem palavras perfeitas para explicar. A parte misteriosa não é apenas eles segurarem folhas. A parte misteriosa é que esse pequeno gesto nos força a repensar uma ideia antiga, a ideia de que existe uma linha clara separando humanos e animais. De um lado nós, com cultura, costumes, símbolos e tradições. Do outro, eles, com instinto, sobrevivência e repetição. Mas a natureza raramente funciona com linhas tão limpas. Ela trabalha com sombras, com transições, com continuidades, com comportamentos que começam simples e se tornam complexos ao longo do tempo. E os chimpanzés vivem exatamente nesse território incômodo, perto o suficiente de nós para parecerem familiares, distante o suficiente para ainda serem misteriosos. Eles não são humanos, mas também não cabem naquela imagem antiga de animais automáticos, presos apenas ao instinto. Eles aprendem, eles lembram, eles se adaptam, eles observam uns aos outros e, em alguns casos, parecem carregar tradições próprias. Isso não significa que devamos romantizar tudo, nem transformar cada gesto em um ritual secreto. A ciência precisa de cuidado, precisa de observação, precisa de provas. Mas também é verdade que muitas vezes a ciência começa com uma coisa simples. Alguém vê algo estranho e pergunta: por quê? Por que esse grupo faz isso? Por que aquele grupo não faz? Por que esse gesto aparece aqui e não ali?
Por que um comportamento aparentemente inútil continua sendo repetido? Essas perguntas são o começo de tudo, e talvez seja por isso que a história dos chimpanzés e das folhas chama tanta atenção, porque ela parece pequena, mas toca em algo muito grande. Ela toca na origem dos costumes, na origem da aprendizagem social, na origem da cultura e talvez de forma indireta na origem de nós mesmos, porque antes das cidades, antes das línguas, antes das religiões, antes das músicas, antes dos símbolos escritos em pedra, talvez tenha existido apenas isso, um indivíduo observando o outro, um gesto sendo copiado, um hábito sendo repetido, uma pequena tradição nascendo sem ninguém perceber, e milhares ou milhões de anos depois, nós olhamos para os chimpanzés em uma floresta e vemos um reflexo distante desse processo, não uma cópia de nós, mas uma pista viva. A floresta continua ali, os insetos continuam cantando, as folhas continuam caindo, e em algum lugar um chimpanzé pode pegar uma delas e fazer algo que parece simples demais para importar, mas talvez importe. Talvez importe porque mostra que a vida social desses animais é mais rica do que imaginávamos. Talvez importe porque mostra que a cultura não começa necessariamente com palavras. Talvez importe porque nos lembra que o mundo animal ainda guarda comportamentos que a gente mal consegue entender. E talvez a pergunta final não seja apenas por que eles fazem isso? Talvez a pergunta seja outra. Quantas coisas os animais fazem todos os dias que nós ainda não conseguimos interpretar? Quantos sinais passam despercebidos? Quantas tradições existem escondidas em florestas que estão desaparecendo? Quantas culturas animais podem sumir antes mesmo de serem descobertas? No fim, o comportamento da folha ainda pode ter várias explicações. Pode ser comunicação, pode ser brincadeira, pode ser um gesto social, pode ser uma tradição local. Pode ser algo que ainda não entendemos completamente, mas uma coisa parece cada vez mais difícil de negar. Chimpanzés não vivem apenas por instinto, eles vivem em grupos, eles aprendem com esses grupos, e esses grupos podem desenvolver maneiras próprias de existir. Então, talvez o mais surpreendente não seja apenas descobrir que chimpanzés têm cultura. Talvez o mais surpreendente seja perceber que essa cultura pode ser diferente de um grupo para outro. Como se cada comunidade tivesse sua própria história, seus próprios hábitos, suas próprias regras invisíveis, e em uma floresta silenciosa da África, uma simples folha na frente do rosto pode ser muito mais do que uma folha. Pode ser uma pista de que a cultura não pertence só a nós, e de que talvez a diferença entre humanos e outros animais não seja uma parede, e essa distância é menor do que a gente imagina.